Galera, a gente vai terminar aqui a nossa parte de crimes com crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa está logo no título 1, no início do Código Penal, na parte especial, o que demonstra o quê? A prioridade que o Código tem em relação à pessoa. Tanto que começa de cara já com o homicídio. O homicídio. Que protege a vida da pessoa. Beleza? Esses são os crimes contra a pessoa que a gente vai ver. Não vamos ver todos, principalmente esses daqui, mas a gente vai ver os principais aqui, beleza? Crimes contra a vida. Crimes contra a vida. A gente vai estudar constitucional também, na verdade a gente já estudou o artigo 5º e vai cair, né, na prova, está no edital. Lá no artigo 5º a gente tem o quê? A gente tem o júri. Júri, que é o quê? 7 pessoas se reúnem para julgar uma pessoa que praticou um crime doloso contra a vida. Doloso contra a vida. Que são julgados, então, pelo tribunal do júri. Tá, mas quais são os crimes contra a vida? Quais são os crimes contra a vida? Homicídio. Agora, incluiu-se um artigo novo, feminicídio. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Pode dar um X aqui, ó, na automutilação, porque ele está de forma não muito técnica aqui. O legislador colocou lá, no mesmo artigo, instigar, induzir, auxiliar a suicídio. Aí ele inseriu recentemente a automutilação. Porque vocês lembram de um crime que estava rodando aí a internet, a famosa baleia azul? Então, foi a partir dessa baleia azul aí que inseriu mais uma hipótese aqui no crime de induzimento, instigação ao suicídio. A automutilação, ela é um crime contra a pessoa, ela protege a integridade física, não a vida. A vida é o suicídio. Se o cara instigar a pessoa a se automutilar só, ele não vai a júri, beleza? Então, só essa observaçãozinha aqui, nessa automutilação. Infanticídio. O que seria o infanticídio? Matar o filho? É só matar uma criança? Não, pô. A gente vai ver, infanticídio é matar o próprio filho durante o período do puerpério, beleza? Após o parto ali. Após o parto. Mas a gente vai ver. E aborto. Aborto também é crime contra a vida. Beleza? Quando a gente estudou roubo, a gente viu uma qualificadora ali do roubo, que é o quê? Latrocínio, que é o roubo com resultado morte. Roubo com resultado morte, latrocínio, é crime contra o patrimônio. Patrimônio não é julgado pelo tribunal do júri, porque não é um crime doloso contra a vida. É um crime contra o patrimônio. Beleza? Aí, gente, eu coloquei classificações aqui do homicídio. Rapidinho aqui. Ele é de ação livre. Por que ele é de ação livre? Ele pode ser praticado de várias formas, qualquer maneira. Tiro, faca, esganadura, veneno, qualquer coisa. É de dano, porque ele apresenta um resultado naturalístico. Você vê a pessoa ali morta. Ou se não vê a pessoa morta, tem indício que ela morreu, pô. Exemplo, o caso Bruno e Elisa Samúdio. Comissivo, que ocorre mediante ação, ou comissivo por omissão. Posição de garantidor. Aqui é o cara, o guarda-vidas, que tem a obrigação de salvar a pessoa, ele simplesmente se omite e deixa a pessoa morrendo lá. Ele fez alguma coisa? Não, ele se omitiu, mas ele responde pelo resultado. Ele não vai responder por omissão de socorro. Ele vai responder pelo quê? Homicídio. Homicídio. Material, lembra que eu falei da concussão, que era formal? A concussão, ela se consuma com a mera exigência da vantagem devida. Homicídio não. Ele só se consuma com a morte da pessoa. Por isso que ele é material. Monossubjetivo ou de concurso eventual pode ser cometido por uma
ou mais pessoas. Existe crime que tem que ser cometido por uma pluralidade de pessoas. Exemplo, associação criminosa. Eu preciso de 3 ou mais pessoas. Plurissubsistente, ou seja, admite fracionamento. Ou seja, é possível tentativa. Eu tiro a arma, atiro, erro, já comecei a execução. Se ele não consumar, por circunstâncias alheias à minha vontade, tentativa. Agora, se ele não se consuma por circunstâncias minhas, eu não quis que ele se consumasse, eu atiro na pessoa, tenho 4 munições ainda. Aí quer saber? Paro, não quero mais não, me arrependi, deixa o cara viver. Desistência voluntária. Não é tentativa. Eu respondo simplesmente por lesão corporal. Eu não respondo por tentativa. Porque para ser tentativa, o crime tem que não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? Vamos lá. No homicídio, eu tenho a questão da vida extrauterina. O que é vida extrauterina? Fora do útero. Por quê? Se for dentro do útero, que crime que a pessoa pratica? Aborto. Se eu pegar e dar um tiro na barriga da mulher para matar o feto, eu estou praticando aborto. Em relação ao feto. Em relação à mulher, se ela morrer, é homicídio. Se ela não morrer, tentativa de homicídio. Eu respondo por aborto e homicídio ou tentativa de homicídio. Temos a questão também da morte encefálica, que é como a ciência e a lei coloca como realmente a morte da pessoa. A pessoa é considerada morta quando a atividade cerebral para de funcionar, independentemente se o coração está batendo ou não. É na primeira. Vamos lá, então. Artigo 121. O que fala o artigo 121? Matar alguém. Só. Reclusão, 6 a 20 anos. Isso é o que a gente chama de homicídio simples. Beleza? O homicídio simples, ele não é crime hediondo. Ele é simples mesmo. E a pena dele é mais baixa. É só de 6 a 20 anos. Tá bom? Tem 6 anos para um homicídio é pouco. Tem crime que a pena é maior. Latrocínio é de 20 a 30. Se esse homicídio simples for praticado por grupo de extermínio, por milícia privada, aí ele é crime hediondo. E a pena aumenta de 1/3. Lá no parágrafo 6º, lá no homicídio, fala assim, ó, a pena do homicídio simples é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupos de extermínio. Geralmente, na prática, nunca vai ser simples. Sempre que vai ter incluído alguma qualificadora. Vocês vão ver, porque fútil, motivo torpe, vai ter um monte de motivo que pode qualificar o homicídio. E a pena sair de 6 a 20 e passar para 12 a 30 anos. Bem maior. Aí eu pergunto aqui, o homicídio sem motivo é simples ou qualificado? Porque olha aqui, a gente vai ver os motivos do homicídio que qualifica o crime, que a pena passa de 12 a 30 anos. Um dos motivos é um motivo fútil, que é aquele motivo banal, frívolo. Você mata uma pessoa porque... Você mata o garçom porque ele te deu um troco errado. É um motivo fútil, banal. Isso não justifica a morte de uma pessoa. Aí eu te pergunto, se um motivo fútil qualifica o crime, matar sem motivo nenhum, qualifica ou não qualifica o crime? Quem pode o mais, pode o menos? O motivo fútil qualifica o crime. Eu estou matando por um motivo fútil. Agora, eu estou matando sem nenhum motivo. Qualifica ou não qualifica? O princípio da legalidade. Não há crime sem linha anterior que defina, não há pena sem prévia definição legal. Eu posso me utilizar da analogia e malapartem? Não. Então,
Uma coisa é motivo fútil, outra coisa é homicídio sem motivo. Não qualifica. Pode incidir outras qualificadoras lá. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima, motivo torpe. Não, aí tem um motivo. Asfixia, tortura, qualquer outra situação. 6 a 20, homicídio simples. Tá? A gente tem dentro do homicídio uma causa de diminuição de pena, que a doutrina chama de homicídio privilegiado. Tá bom? O que seria esse homicídio privilegiado? É quando a lei ela retira a censura da atuação do agente e reduz consideravelmente a pena dele. Porque o motivo aqui é nobre. Ou a lei entende por que ele agiu daquela forma. A pena aqui, reduz de 1/6 a 1/3. Olha o parágrafo primeiro. Se o agente comete o crime impelido, ele não está influenciado apenas, ele está impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Ou sob o domínio. Tá vendo? Ele está dominado de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então são 3 hipóteses. Valor social é o anseio da sociedade, aquele meio ali, o traficante está tocando terror no bairro, na rua. Aí você é o corajoso que conseguiu matar o cara. Você vai responder por homicídio, beleza. Só que a lei prevê que você pode ter a pena reduzida. Aí os jurados, tá vendo? É por isso que o homicídio, por isso que existe a figura do júri. Então os jurados que vão reconhecer se realmente teve ali relevante valor social. A própria sociedade vai reconhecer. Ou relevante valor moral, que é um motivo do próprio agente. Ou sob o domínio de violenta emoção. Aqui, gente, tem uma atenuante de pena que abaixa um pouquinho a pena só. Está lá no artigo 65, na parte geral. Lá prevê também que a pena vai ser atenuada se o agente se utilizar de influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. É diferente do homicídio do privilégio. No privilégio, ele está dominado de violenta emoção. Logo em seguida, injusta provocação da vítima. A vítima dá um tapa na sua cara, te ofende, xinga sua mãe, e você fica nervoso ali, dominado de violenta emoção e acaba matando ela. Aí, gente, lembra lá do artigo 30 que eu falei com vocês? Quando eu dei o exemplo do peculato? Não se comunica circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando? Quando elementares do crime. A qualidade de funcionário público era uma elementar do crime. Estava lá no artigo do peculato. Apropriar-se o funcionário público. O privilégio não está no artigo 121. Isso aqui é uma condição da pessoa ali, dela. Não é uma elementar. Ou seja, não se comunica as circunstâncias e condições de caráter pessoal. O que eu quero dizer? O pai ficou sabendo que uma pessoa, um infeliz, estuprou a filha dele. Aí ele vai querer matar o cara lá. Só que ele se vale da ajuda de uma pessoa para fazer isso. O cara ficou tão comovido ali com a situação do pai que ele mesmo ajudou o pai e ele mesmo matou. Pergunto, esse cara que matou, ele pode se valer do relevante valor moral? Não. Por quê? Porque o pai poderia se utilizar. O terceiro não. Não se comunica ao terceiro, se comunica à vítima, ao autor mesmo. Olha, o privilégio constitui circunstância subjetiva, não elementar. Não se comunica ao partícipe ou coautor. Coautor.
A gente vai ver que, quando a gente for estudar o homicídio qualificado, a gente vai ver que existe o homicídio qualificado, são circunstâncias objetivas, que dizem respeito ao meio como o homicídio é praticado. O homicídio praticado mediante tortura, mediante esganadura, mediante incêndio, fogo, ao meio, a forma que o homicídio é praticado. Essa forma são circunstâncias objetivas. E existem as qualificadoras subjetivas, que dizem respeito ao sujeito, ao próprio agente, ao motivo pelo qual ele praticou o crime. Motivo fútil, motivo torpe, vingança, beleza? Qualificadoras objetivas, que dizem respeito ao meio, qualificadoras subjetivas, que dizem respeito ao próprio agente, ao motivo. Por que eu estou falando isso? Olha aqui. O privilégio, ele diz respeito ao quê? Ao motivo do próprio agente. Então, ou eu pratico um homicídio privilegiado e não pratico um homicídio qualificado pelo motivo fútil, ou eu pratico um homicídio privilegiado e não pratico um homicídio fútil. Por quê? É incompatível, caramba. Vocês estão pegando? Como que eu posso compatibilizar o homicídio privilegiado com o homicídio fútil? Tem como? É incompatível. Como que eu vou compatibilizar o homicídio privilegiado com um homicídio fútil? Ou ele é de relevante valor social e moral, ou ele é banal, frívolo. Não tem como ele ser relevante valor social e moral e ser fútil, porque é incompatível. Aí, olha a sacada da lei e jurisprudência. Como eles são incompatíveis, se os jurados reconhecerem primeiro o motivo fútil, eles não podem reconhecer o privilégio. Por quê? É incompatível. Qual que é mais benéfico para o réu, então? Votar primeiro o privilégio. Porque se os jurados no júri reconhecerem o privilégio, automaticamente a votação do motivo fútil nem precisa fazer. Não é que os jurados vão analisar, não faz. Não faz. Por isso que a votação do privilégio tem que ser primeiro, porque ela vai influenciar os outros pedidos. Se os jurados negarem o privilégio, aí sim, aí eles vão analisar se houve motivo fútil ou não. Espero que você esteja pegando o raciocínio. Por que também que eu estou falando isso? Porque existe a possibilidade, olha aqui, é incompatível com circunstâncias subjetivas, mas existe a possibilidade de compatibilizar com circunstâncias objetivas, objetivas. Um pai, ele pode praticar um homicídio privilegiado pelo relevante valor moral por meio de um meio cruel, por meio de esganadura, por meio de fogo, pode. E esse homicídio ser qualificado, que a doutrina chama de homicídio qualificado privilegiado. O homicídio qualificado, ele é um crime hediondo. O homicídio qualificado é crime hediondo. Para progredir é mais difícil e tal. Se tiver um privilégio no meio, a lei retira essa hediondez. O STF entendeu. Homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo. Aí o cara progride de regime com 16% de pena só. Quando o privilégio. Entendeu? Oi? Mas aqui tem motivo a pena ser menor, progredir de forma mais rápida, porque é uma situação que a censura é menor. Pô. O cara está praticando um crime por relevante valor social, relevante valor moral. Aí tem a questão da discussão da eutanásia, né? A doutrina entende que pode ser privilegiado por relevante valor moral. Moral. Beleza? Aí eu falei, é formado por qualificadoras objetivas, subjetivas. Questão de qualificadora, já expliquei para vocês, né? O que é qualificadora? Ela muda a pena mínima e a máxima. No homicídio, ela sai de 6 a 20, vai para 12 a 30. Inciso 1, mediante paga ou
promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. E aí? Diz respeito ao sujeito, ao próprio agente. Então, é uma qualificadora subjetiva. Eu posso compatibilizar isso aqui com um privilégio? Não. Não, porque o privilégio é subjetivo. Aí, eu te pergunto assim. O cara que recebe, geralmente são matadores de aluguel, né? Ele recebe valor para matar a pessoa. Ele vai responder por homicídio qualificado mediante paga ou uma promessa de recompensa. E o mandante? Aquele que mandou pagar, mandou matar. Que vai pagar o dinheiro pro cara. O STJ entendeu que ele não responde por essa qualificadora aqui. Só se tiver outra qualificadora. Mas a paga, o dinheiro, ou a promessa de recompensa, ela incide sobre quem executa, quem recebe o dinheiro, porque ele está matando a pessoa em razão da paga, em razão da promessa, que pode ser dinheiro ou qualquer outro favor, tá? O mandante não necessariamente ele vai matar por dinheiro, até porque eu posso compatibilizar isso daqui, o mandante, com o homicídio privilegiado. Pô. Você é o pai, tem a filha estuprada, ele não tem coragem de ele matar, ele fala assim, naquela raiva dele ali, dou 10 mil reais para quem matar minha filha, para quem matar o estuprador da minha filha. E aí? Eu posso compatibilizar. Vai ser torpe o motivo dele? Não, pô. Nesse caso, não. Mas o cara que matar vai responder por homicídio qualificado pela paga. Pela paga. O mandante ele pode responder por outro motivo torpe. Outro motivo torpe. O caso que eu dei aqui não é um motivo torpe. Mas pode ser, por exemplo, eu pago alguém para matar a minha irmã para eu ficar com a herança para mim, sozinho. Aí é um outro motivo torpe. Vocês vão perceber aqui no homicídio qualificado que a lei coloca uma situação específica, um exemplo, e ela vem com uma cláusula aberta. Tipo assim, mediante paga ou promessa de recompensa, vírgula, ou outro motivo torpe. Ou seja, a paga e a promessa de recompensa, ela é meio que uma forma de se interpretar o que é um motivo torpe. Pode existir outros motivos torpes, entendeu? A paga e promessa de recompensa é um motivo torpe. É um motivo torpe. Aí a gente tem um motivo fútil. O que é um motivo fútil? Banal, frívolo. Também é subjetiva. Se é subjetiva, não se comunica com o privilégio. A gente tem o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel. O veneno seria insidioso, tá vendo? O fogo pode se enquadrar como meio cruel. A diferença de insidioso ou cruel é o insidioso a vítima não vê, pô. Você coloca ali o veneno, ela engole e morre. Agora, o veneno pode ser cruel também. Se você força a vítima a tomar o veneno. Abre a boca e joga o veneno nela. Pode ser cruel. Agora, percebeu que aqui é uma qualificadora objetiva? Ela diz respeito aos meios. Como que o homicídio está sendo praticado? Então, aqui eu posso compatibilizar com o privilégio. Aqui eu posso ter um homicídio qualificado privilegiado. Só cuidado em relação à tortura. A gente estudou a lei de tortura. Qual o cuidado vocês têm que ter? Lá na tortura existe a tortura qualificada pela morte. Ou seja, eu quero torturar a pessoa e acabo me cedendo ali na tortura e a pessoa acaba morrendo. Beleza? É diferente do homicídio qualificado pela tortura. Porque no homicídio eu quero matar a pessoa. E eu me valho da tortura para isso. Ao invés de matar ela com um tiro, eu vou matando ela aos pouquinhos. Amarro a pessoa, vou cortando ela, vou torturando, entendeu? Eu me utilizo da tortura para matar. Aí é um homicídio qualificado pela tortura.
Inciso 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Mesma coisa, ele apresenta exemplos e vem com uma hipótese genérica, geral. Eu vou interpretar o recurso que dificultou, tornou impossível a defesa da vítima, ou dissimulação, a partir desses exemplos aqui. Traição, emboscada, dissimulação. De novo, qualificadora de natureza objetiva, que diz respeito aos modos, ao modo. Eu vou te perguntar aqui agora, homicídio premeditado. Vocês ouvem isso direto na imprensa. Ah, o cara praticou homicídio premeditado. É crime hediondo? É qualificado? Não necessariamente. Até porque, praticamente, todo homicídio é premeditado, pô. Tirando a hipótese da violenta emoção. Eu não consigo compatibilizar a violenta emoção logo após o ato injusto da vítima com a premeditação. Porque você pratica naquela hora ali. A vítima provocou você está dominado pela violenta emoção. Agora, a premeditação é qualificado? Homicídio premeditado? Não, pô. Vai ser qualificado se eu me utilizar da emboscada, se eu me utilizar da dissimulação, da traição. A premeditação não necessariamente vai qualificar o homicídio. Aqui, ó. O homicídio qualificado pela emboscada é sempre um homicídio premeditado, mas não significa que todo homicídio premeditado é qualificado. É qualificado. A gente vai terminar aqui já, tá? Só mais uns 2 incisos aqui. Para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui eu mato a pessoa, eu vou e roubo em algum lugar lá, e a vítima e uma testemunha vê. Aí o que eu faço? Eu mato a testemunha para eu não ser pego. Aqui não, aqui tem a ver com o sujeito. Para ocultar um crime que eu pratiquei. É circunstância, natureza, subjetiva. Subjetiva. Feminicídio estava no inciso 6, tá? Estava no inciso 6. O feminicídio foi retirado daqui. Foi retirado daqui. A jurisprudência entendia que o feminicídio era uma qualificadora objetiva. Objetiva. Que diz respeito à mulher. E tinha um problema aqui. Qual era o problema? Compatibilizar o feminicídio com o privilégio. Então o cara matava a mulher e poderia incidir não em crime hediondo, mas em homicídio qualificado privilegiado. Retirou do artigo 121, colocou um crime autônomo. Agora não tem nem como analisar privilégio lá, porque lá não tem mais. No artigo 121A, que fala do feminicídio. Aqui, gente, o inciso 7 é aquele homicídio funcional, tá? Funcional. Que você mata o policial porque ele é policial, porque ele te prendeu, porque você não gosta da polícia, ou ele está de folga, não está trabalhando, você mata ele em razão da função dele. Em razão da função. Então você pode matar um policial e responder aqui, ele está na função, ou, mesmo que não esteja em exercício da função, em decorrência dessa função. Beleza? Aí é o pessoal que está lá no artigo 144 da Constituição. Aqui, galera, tem um problema. Entra assim. O código, gente, eu não consigo entender. Quer ver? A gente, se passar batido e não observar aqui, você não vê o absurdo que é essa regra aqui. Porque a pessoa pode decidir quando mata o policial ou parentes dele. Olha aqui, contra seu cônjuge, companheiro ou parente. Mas olha aqui, olha o que o código fala. Consanguíneo, pô. Se eu mato um filho adotivo do policial, não incide essa qualificadora aqui. Não incide. Apesar de ser completamente inconstitucional, porque a Constituição fala que filho é filho e não tem distinção entre filho, o legislador colocou consanguíneo não sei por que aqui.
Ele corrigiu essa questão aqui quando ele colocou mais uma situação, porque aqui é letra A e letra B. Porque agora, porque não tinha sentido mesmo. Não previa, eu mato um juiz, mato um promotor de justiça. Não incidia essa regra. Agora incide. Matar membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, Oficial de Justiça, mesma coisa, em razão da função ou em decorrência dela, ou contra parentes dele, em razão da função. Mas aqui ele corrigiu. Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, aqui, ó, inclusive por afinidade, até o 3º grau. Ele não se restringiu com sanguíneo. Então, é qualquer parente, inclusive de natureza civil. Parentesco ele pode ser civil ou por sangue. Civil seria o quê? O filho adotivo, beleza? Não é consanguíneo. Nesse caso aqui, eu posso colocar. Matou um filho do juiz adotivo. Agora, o filho do policial adotivo, não. É coisas do Congresso. Coisas do Congresso. Aí, para a gente terminar, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido contra menor de 14 anos e, recentemente também, nas dependências de instituição de ensino. Aí, gente, eu vou... Só esse parágrafo aqui só. Nessa questão aqui, para a gente terminar mesmo, tem só 2 causas de aumento que diz respeito ao menor de 14 anos e nas dependências de instituição de ensino, tá? Em relação ao menor de 14 anos, a pena é aumentada de 1/3 a metade. Se a vítima é pessoa com deficiência, além de menor, ele é deficiente, ou tem doença que implica vulnerabilidade. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, tal, ou tenha qualquer autoridade sobre ela. Vocês lembram de o que originou essa lei aqui? Qual caso? Henri Borel, pô. O meninozinho lá que foi... Até o pessoal colocou essa lei como lei Henri Borel. Foi um menino que foi morto pelo padrasto. 2/3 se for praticado em instituição de ensino básica, pública ou privada. A mesma coisa a questão do homicídio praticado nas dependências de instituição de ensino. Se for deficiente e se tiver autoridade, for madrasto, padrasto, tio, irmão, ou ainda se for professor ou funcionário da instituição de ensino. Professor que praticar homicídio contra o aluno ainda tem a pena aumentada. Na aula que vem, a gente vai entrar no homicídio culposo, perdão judicial e entrar em feminicídio, tá? E terminar os crimes contra a pessoa.